salvar aqui. Tá queimando os miolos aí, José Paulo? Tô tentando resolver. Ah, tá certo. É isso aí. A gente só consegue entender ou compreender aquilo que está sendo estudado tentando fazer. É assim mesmo que É. a gente consegue. O que você está achando dessa brincadeira aí? O difícil é a interpretação do texto, né? Mas depois que consegue botar no papel, fica fácil, né? Ah, sim. Ah, fica tranquilo, porque as questões que vocês vão fazer de matemática e depois de ciências da natureza, elas não são questões assim contextualizada como é feito do Enem. Ou de outro, que nem o colégio que eu trabalho de manhã, eu tenho que fazer questões contextualizadas. Então tem que ter um amparo lá a respeito do texto, onde está sendo avaliado, como que está sendo feito determinado processo. De vocês, praticamente, é no máximo umas 3 linhas de texto da questão. Você separou os dados, você já tem as informações lá. Separou os dados, já tem o resultado. Já tem o cálculo já feito, praticamente. E, se possível, creio eu que já, como já foi feito a vez passada, as equações estão dentro do texto. Por quê? Não adianta você ficar querendo lembrar qual ferramenta. Você tem que saber usar a ferramenta. Você tem que saber trabalhar a ferramenta. É diferente uma coisa da outra. Você saber que o alicate tem aquele formato, o martelo tem um formato, o paquímetro tem um formato, isso não interfere. O que interfere é saber usar o aparelho. É a mesma coisa com as fórmulas matemáticas. Saber usar a aparelhagem matemática. Então, por isso que muitas vezes, pelo menos nas provas que eu passava com relação a presencial, todas as questões que eu dava tem, todas as questões que eu dei, tem a situação de fazer o seguinte: tem a equação junto do texto. Por quê? Não adianta eu colocar para você ficar memorizando as questões. É perda de tempo. Você vai ter que trabalhar as questões. Você vai pegar os dados do problema, vai pegar a questão, que é a sua ferramenta de trabalho, vai substituir, vai calcular. Tem que saber usar ela. Esse é o interessante da matemática aqui que a gente tem trabalhado, que eu trabalho desde 2011 com a Skyleader nesse processo. E nunca deu problema. Olha que já teve o começo, eles tinham que não tinha alternativas. Era tudo escrito. E olha que para fazer a prova em 2 aulas era complicado. E, além de não ter a fórmula no texto, na questão, eu colocava todas elas na lousa. Além de ele ter que ficar olhando para a lousa para ver qual fórmula eles iam usar, ainda tem que escrever a fórmula todinha. Ficava complicado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as equações já estão junto com o texto para vocês. Certo? Fica Ô, tranquilo quanto professor, a isso aí. cortou bastante coisa. Não sei se é o sinal do senhor da internet ou o meu que tá ruim. O meu aqui está aparecendo, está direitinho aqui. Eu acho que De é o repente meu. pode ser só alguma forma da transmissão que deu dar uns repiques aí. Pode ser que seja isso. Vou colocar aqui o nosso livro de novo, Agora para a tá bom. gente ver o nosso trabalho aqui. Cadê o livro? Está aqui. O cone. Então, o volume do cone que nós temos aí nessa brincadeira, nós temos essa fórmula. 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cone. A fórmula bem mais correta, vamos dizer assim, correta é mal dizer, bem mais aprimorada, nós temos ela mais ajeitada nesse formato. 1/3 que multiplica a altura do cone, é o valor de A, que multiplica a área da circunferência que ele fecha. Então, você tem essa base aqui, é uma circunferência. Então, a área desse círculo
que ele está fechado aqui com a circunferência, você vai trabalhar ela primeiro. Então, essa é a fórmula mais ideal. Você tem isso aqui, 1/3 da altura do cone, vezes a área do círculo, que ele fecha lá. Ah, mas o cone ele é aberto. Ele tem um vazão. Tudo bem. Mas se você fechar, pensar naquela parte como uma área fechada, o que ele fechou ali, ele tem, então, a condição do círculo. Essa brincadeira, a gente pode trabalhar com quase os mesmos valores daqui, para determinar o volume desse cone. Aí, como é que a gente vai fazer isso? De novo, eu vou retirar aqui, trazer mais uma vez para a lousa. E aí nós vamos trabalhar com essa brincadeira. Então, o que, que nós vimos lá? Nós vimos que o cone, trazer aqui a fórmula para a gente brincar com ele. Então, nós vimos o cone, é uma forma triangular, e embaixo nós temos uma condição circular. Então, do centro aqui, a borda, nós temos o raio. E daqui para cá, nós temos a altura do cone. Aqui você tem o raio e a altura. Então, o que nós vimos lá na questão? O que nós vimos lá na questão da fórmula? Nós vimos a questão seguinte, que o volume é igual a 1/3 vezes o valor de A, vou colocar em pontinho mesmo para não ficar complicado aqui, vezes o ponto A, vezes, abrimos o parênteses, o valor π, vezes o raio ao quadrado. Agora, você tem a ideia do que seja isso? O que tem aqui nessa fórmula bem mais especificada do volume do cone? Isso aqui é a área do círculo. πr ao quadrado é a área do círculo. O A é a altura. Então, vamos dar valores para a altura e para o raio. Você tem lá. Professor, Oi. Pode falar. quando você faz o raio ao quadrado, você está querendo dizer sobre o círculo aqui, né? Exatamente. É porque deu uma cortada, eu não entendi. Ah, sim. Então, retorna aqui. Quando falamos o πr ao quadrado, tem essa base aqui embaixo. Então, vamos calcular essa base aqui. Então, essa base, você pensa, você identifica ele como fechado. É um círculo, não uma circunferência. Então, você tem πr ao quadrado, é o círculo aqui. Certo? Então, você tem que calcular a área dessa parte arredondada aqui. A altura é a altura do cone, do ponto do vértice do cone até a sua base. Então, aqui você tem a altura do cone. Vamos dar valores para o A e para o R. Suponha que o A você tem aqui como um valor em pés. Ô, professor, Oi, professor, pode falar. o senhor não pode fazer o A sendo 10 e o raio 10 também, para ver se deu certo a minha conta aqui? 10 para o A e o raio E 10 para o também. raio também. Pode ser. Isso. Eu acho que eu fiz errado. Calma. Não se aveste, não. O Tá. que a gente erra é quando a gente não tenta. Aí é o que eu falo de erro. Agora, quando a gente tenta e a gente falou, faltou alguma coisa, calma, não é erro. É uma pequena parte que a gente deixou de entender. Essa parte nós vamos mexer agora. Você deu o valor de 10 pés para a altura e 10 pés para o raio. Então vamos calcular a área do círculo e calcular com a altura. Beleza. O que eu aconselho a fazer é colocar a altura no múltiplo de 3. Por que eu vou colocar a altura no múltiplo de 3? Porque, sendo múltiplo de 3, o que acontece? Aqui na fórmula,
Você tem 1/3 vezes o A, vezes o πr ao quadrado. Se você observar bem, como nós já vimos lá no começo de tudo o nosso trabalho, esse elemento é racional sobre 1. E esse elemento também é racional sobre 1. Então, eu colocando a altura com um múltiplo de 3, isso no caso nós estamos escolhendo o valor, você elimina qualquer erro aqui. Porque 10 dividido por 3 vai continuar sendo 1/3. Você vai ter 3 inteiros com 3, 3, 3, 3, 3 infinitamente. Mas se eu colocar 12, ajuda. Não é que eu vou desprezar esse 10, não. Vou trabalhar o 10. Mas é só uma dica. Se você puder escolher o valor, joga sempre múltiplo de 3. Que no caso, o volume da esfera, eu também jogo o valor, que eu joguei um valor fora da medida, porque aqui eu tenho 3. Então, eu podia fazer o quê? Jogar o múltiplo de 3. Sempre nessa condição. Ajuda a gente a desenvolver. Então, aqui nós teremos quem? Substituindo nos valores aqui. Cadê a caneta? Você tem lá volume 1/3 de 10 sobre 1 vezes o π. Não precisa nem colocar a inscrição quanto vale o π. O π já é sempre esse valor fixo. 3, 14, 16. Vezes o raio. O raio é 10 elevado a 2. Também isso aqui tudo sobre 1. Então, você tem a multiplicação de 3 frações. Na multiplicação de frações, o que nós temos? Multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores, cada qual por seu igual de posição. Feito isso, feito a colocação dos valores numéricos de cada elemento aqui, de cada incógnita, nós vamos trabalhar então aqui o quê? Nessa situação. Nós vamos calcular essa brincadeira. Se eu quiser fazer a divisão ali de 10 por 3, posso fazer. Não estarei errando, não. Mas eu vou deixar ele apenas na forma de fração. Esses dois aqui eu posso fazer separado desse outro conjunto aqui. 1 vezes 10. 10 sobre 3 vezes 1, 3. E multiplica o valor de π. 3, 14, 16. 10 elevado a 2, eu tenho que fazer ele primeiro. Não posso multiplicar esse valor por 10 e depois você vai fazer o quadrado. Primeiro a potência. 10 vezes 10, 100. Então, vou fazer 3, 14, 16, multiplicado por 100. Então, aqui, isso tudo sobre 1. O que ocorre nessa situação? Eu tenho 10 que multiplica 3, 14, 16, multiplica 100. O que eu posso fazer, então, aqui? Eu posso fazer a seguinte proposta. Eu vou tirar aqui o parênteses, para não mostrar que eu não fazer aqui uma amostra errada. Eu tenho aqui a multiplicação de 3 fatores, que eu posso associá-los de 2 em 2. De 3 ou mais fatores, associamos de 2 em 2. Fazemos as multiplicações parciais. Então, ao invés de eu pegar 3, 14, 16 vezes 100, eu pego 10 vezes 10, 10 vezes 100. Por quê? Porque assim eu vou estar trabalhando com um múltiplo de 10 ainda melhorado. Então, você tem o volume 10 vezes 100, nós temos 1000. Vezes 3,14, 16. Tudo isso dividido por 3. E aí você vai fazer o quê? Cada zero que eu corto é uma casa que o ponto anda da esquerda para a direita.
Então, o que acontece nessa brincadeira é um zero cortado, uma casa decimal. Mais um zero, mais uma casa. Mais um zero, mais uma casa. Então, vai ficar onde? Cortou o primeiro, cortou o segundo, cortou o terceiro. Então, vai ficar depois do 1 e antes do 6. Então, você tem o volume igual 3, 1, 4, 1.6. E vai dividir esse resultado por 3. Não é porque termina em 6 que ele é divisível por 3. Qual o critério de divisibilidade por 3? A soma dos valores absolutos tem que dar um número múltiplo de 3. Se der um número múltiplo de 3, par ou ímpar, mas é múltiplo de 3, então o número será divisível exatamente por esse valor 3. Então nós temos lá, pegando aqui os valores absolutos, não a posição. No caso eu tenho 3.141 com 6 décimos. Esquece essas posições. Pega os números absolutos. 6, mais 1, mais 4, mais 1, mais 3. 6 mais 1, 7. Mais 4, 11. Mais 1, 12. Mais 3, 15. Esse número é divisível exato pelo 3. Por quê? Vai dar um número 15. 15 é múltiplo de 3. É uma divisão exata. Eu gosto de comprovar então essa brincadeira. 341.6 dividido em 3 partes iguais. Então eu sei que essa divisão vai dar exata. Vai ter 0 no final. Qual é o primeiro item que fazemos? Nessa condição, observando aqui que nós temos uma casa decimal. Tira essa casa decimal. Ela sai daqui. A indicação do ponto que separava uma casa decimal saiu. Para não dar defeito na fração, acrescentamos 0 no divisor. Formou de novo o número 30. Igualzinho que nós fizemos com a esfera. Aí vou analisar. 30 é formado por 2 algarismos. Tenho que buscar, no mínimo, 2 algarismos fora. Obrigatório. Então, nessa obrigação, nós temos 31. Quantas vezes 30 cabe em 31? Apenas uma vez. Uma vez 30, 30. Para 31, sobra 1. Abaixamos o número 4. 14. Só que o 14 é menor que 30. E agora? Como é que eu vou fazer o pedido de licença? Nenhum número aqui é decimal. Todos são números inteiros. E não tenho que acrescentar 0 no número aqui. Para eu descer então esse próximo número, eu acrescento 0 no divisor, ou melhor, no quociente. Pedindo licença para descer o próximo número que é inteiro. Então esse 0 aqui que vem, ele pede licença, porque eu tenho o número aqui inteiro para descer. Então eu coloco o 0 pedindo licença e desce o número. Não vai ponto para fazer a separação e nem coloco o 0 no lugar, porque o número existe. Então, ao invés de ter 14, eu tenho agora 141. Quantas vezes 3, ou melhor, quantas vezes 30 vai dar igual ou menor que 141? Aí você vai testando. 30 mais 30, 60. 30 mais 30, 60. 60 com 60, 120. 4 vezes 30, você tem 120. 120 é um pouco menor que 141. Só que eu jogar mais 30, eu vou ter 150. Passou. Então eu vou tirar esses 30 finais, ficar só apenas com os 4 primeiros 30. Vai dar 120. 120 para 141, sobra 21. Aí você fala, bom, a gente tem aqui o 6. Desceu o 6. Não precisou acrescentar 0 pedindo licença de novo. Nada disso. Baixou o 6.
o último número inteiro aqui. 216. Como eu tenho aqui 216 formado, contando aqui os dois primeiros números como 21, 21 é múltiplo de 3. Ah, eu posso jogar o 7. Cuidado. Tem que ver se o número depois do 3, se ele permite isso. Só que 7 vezes 3 vai dar 21. 7 vezes 0 vai dar 0. Então, vou ter 210. Facinho. Então, eu jogo o 7. 7 vezes 30, 210. Sobra 6. Mas se eu quiser fazer pela outra contagem, 30 mais 30, 60. Mais 30, 90. Mais 30, 120. 120 mais 30, 150. Mais 30, 180. Mais 30, 210. Aí você vê quantos 30 você contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode fazer assim também. Não tem erro nenhum. Assim é até mais fácil visualmente. Você está sabendo ali o que você está fazendo. Sobrou 6. O 6 é menor que 30. Como é que eu posso fazer então agora? Eu coloco ponto, porque o número 6 ali, com 0 a mais, vai ficar maior que 30. Eu não vou ter que colocar 0. Coloquei ponto, acrescentou 0 no 60. No 6. Formou aí 60. Quantos 30 eu preciso ter para formar 60? 2. 2 vezes 30, 60 para 60, 0. Então, qual é o resultado dessa divisão aqui? O volume vai ser dado, então, por 1047,2. Estamos trabalhando volume. Então, é volume, pés cúbicos nessa condição. Pronto. Fechou o cálculo do nosso cone, essa área, tendo esses valores. Você vê que, colocando o valor 10, ainda tivemos aí um bom trabalho, porque se você pegar o valor do π, o π normal, você pegando o valor do π normal, ele é divisível por 3, independente de contar os 10 ali na altura e o 10 aqui no raio. Só esse valor aqui já é divisível por 3 direto. Porque você já fez aqui a divisão dele sozinho. 3.1416. 3.1416 dividido por 3. É claro que na divisão aqui, digamos assim, teria mais zeros no 300. Não vai, no 30. Não compensa. Você divide ele depois que você fizer as potências e essas outras multiplicações. Aí você consegue direitinho a brincadeira. Tudo bem? Acertou aí, José Paulo? Tudo bem. Facinho? Acertei. Beleza. É, mais ou menos, né? Fica tranquilo. Vamos fazer uma jogada. Nós temos aí até 8. Meu, já falta 4 minutos só para o intervalo. Essa aula passa muito rápido. Faz o seguinte. Joga a altura no valor de 15. E joga o raio no valor de 10. Vê quanto que dá isso. Então, uma proposta para esses 4 minutinhos aí, no nosso intervalo. Joga a altura no valor de 15. Vou colocar pés, não, que pés fica muita coisa. Vamos dizer lá polegadas. E o raio também no valor, vamos ter 10 polegadas. Qual vai ser a diferença dessa brincadeira aqui? Nessa situação. Você tem o volume, 1/3 de 15 vezes. Aqui pode até dispensar esse parênteses, porque ele só faz aquilo ali só para separar que está trabalhando na área do círculo. 3, 14, 16
vezes 10 ao quadrado. Qual vai ser a diferença que nós vamos ter aqui com o cálculo anterior? O que vai acontecer aí nessa brincadeira? Terça parte de 15, você está dividindo 15 em 3 caixas. Vamos dizer lá, em 3 bolsas, você está dividindo 15 reais. Você consegue fazer essa divisão. Então, você vai ter lá quanto de reais para colocar em cada bolso e a sua soma dar 15. Qual será esse valor? Como o valor 15 é múltiplo de 3, 15 dividido por 3, nós temos 5. Qual a comprovação? 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Então, eu tenho 3 parcelas de valor 5. Nessa condição, então, teremos aqui a terça parte de 15 vale 5. 10 ao quadrado nós já fizemos lá em cima. Vale 100. Então, 5 vezes 100 vezes 3,1416. Faz essa multiplicação. Teremos 500 vezes 3,1416. O que vai acontecer aqui com essa brincadeira? Separa, ou esquece ali do ponto, esquece dos zeros, do 500. 31.416 vezes 5. Depois contamos o ponto e os zeros. Aqui eu vou precisar pagar a primeira parte. Você tem lá volume 500 vezes 3,1416. Então, qual a orientação que se faz? Esquece dos zeros. Todos os números diferentes de zero. Então, tenho 5, 3,1416. Esquece o ponto. Quem são os números inteiros agora? 5, 31.416. Multiplica 5 por 31.416. Essa brincadeira vai ficar dessa forma. Para puxar isso aqui. 31.416. Multiplicado isso por 5. Então, 5 vezes 6, 30. Só vem 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 5 vezes 4, 20. Só vem 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Aí você fala, bom, se o valor fosse inteiro, se fosse apenas 5 vezes 31.416, eu teria aqui, então, nessa condição, tem aqui, então, nessa condição, o quê? 157.080. Mas o 5 não é só 5. O 31.416 não é 31.416. Então, aqui fazemos o quê? Os zeros que nós desprezamos, trazemos para cá. É de 500. O ponto que deixamos de lado, trazemos para cá. Então, o que acontece?
os dois zeros do 500, nós descemos para a resposta. Então, nós teremos aí 1.570.000, não mais, 15.708.000. Aí, caramba, como é que eu vou fazer essa brincadeira agora? Olha lá em cima. Quantas casas decimais nós temos lá em cima? 4 casas decimais. Então, contamos da direita para a esquerda as 4 casas decimais. Primeira, segunda, terceira, quarta. O ponto vem à frente da quarta casa. Pronto. Então, você vai ter nessa multiplicação do volume, então o volume vai ser igual 1.570,8. Nesse caso, o quê? Nesse caso, ele vai ser em polegadas cúbicas. E aí você terminou calculando o volume dessa brincadeira. Tudo bem? Beleza. Acertei. Facinho, né? Fica no sossego que sempre que tiver, no caso, um trabalho, coisa assim, vocês vão ter esses cálculos assim bem ajustados para que vocês tenham um resultado mais efetivo. Futuramente, claro que vão ver as complicações, mas isso é lá no futuro, não é agora, nesse momento. Aí no futuro, normalmente vocês vão estar usando já a calculadora. Computador, calculadora, essas coisas, porque você não vai ficar pensando, fazendo um cálculo de cabeça. De forma nenhuma, ninguém vai aceitar cálculo feito de cabeça. Vão querer o papel ou calculadora. Normalmente o papel é impresso. Então você joga no computador, ele vai fazer o cálculo lá, você joga e manda imprimir. Aí você tem lá todos os resultados possíveis e admissíveis aí nessa brincadeira. Passamos aí 4 minutinhos do nosso intervalo. Vamos entrar agora no intervalo às 8h20. E 8h35 nós retornamos, tudo bem? Tudo? Tá, joia? Ok. Então, se quiser tomar outro café, toma um café. Se puder jantar, já estiver pronto o pratinho, o prato já faz a janta. E aí daqui a pouco a gente está de volta. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá. Beleza. Daqui a pouco a gente retorna aí. Vou dar uma pausa aqui.